Ó, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer musculação, eu olhava e falava, nunca vou tomar hormônio na minha vida. Não tenho interesse nisso e tal. E eu fiquei treinando quase 5 anos sem nada. Dieta, treino, dieta, treino, dieta, treino, dieta, treino. Mas de tanto estar imergido no meio, de tanto consumir fisiculturismo, eu comecei assim, eu estudei muito o que tinha pra estudar, de dieta, de treino, de suplemento. Aí eu falei, preciso estudar uma coisa nova. Tipo, tava meio entediado. Comecei a estudar hormônio, mas só a título de curiosidade. Cara, não faça isso. Não faça. Começou a botar informação pra dentro da cabeça. Aí você vai vendo que não era aquilo que você achava que era, é mais seguro do que a gente imagina e tal. E aí você ganha confiança e fala, dá pra tomar isso aí. E aí eu tomei. Entendeu? E aí quando você toma, você gosta muito. Porque é igual um cara que gosta de carro dirigir uma Ferrari. Entendeu? É difícil voltar pro... Como é que é? O treino você pega mais carga, cansa menos? É assim, você pensa assim, você vai usar uma testosterona, sei lá, 5 vezes maior do que de homem. Então, em tese, são 5 homens dentro de um, em termos de testosterona. Aí o cara que gosta de treinar, gosta de fazer força, gosta de levantar peso, gosta de ver pump, que é o enchimento de sangue dentro do músculo durante o treino. Tudo isso fica potencializado. Então, quando às vezes eu atendo algum paciente, algum aluno, ele pega e fala assim, tô pensando em fazer o primeiro ciclo. Eu falei, você tem ciência que você pode ficar refém disso pro resto da vida? Fala, não, mas por quê? Eu não vou voltar a produzir testosterona? Eu falei, não, você vai, mas você não vai querer. Lógico. É igual assim, você gosta de carro? Tá, gosto. Tá, ó, você dirige hoje um carrinho de rolemã. Agora eu vou te dar uma Lamborghini Aventador. Vamos voltar pro carrinho de rolemã? Você fala, não. Como é que eu posso acelerar esse negócio aqui de um jeito que eu não vou morrer? Porque a pergunta do pessoal quando vai tomar hormônio é isso. Não é parar. É assim, como é que eu posso tomar minimizando os danos? Ou seja, eu sei que eu vou ter dano, mas eu tô disposto a isso. Dano tem, né, Lê? Tem. Sempre tem, né? Dose suprafisiológica, sim. Não tem como você mexer num eixo assim e não ter algum... Colesterol, hematócrito, coração, que é o pior ponto. Não tem como. Alguma coisa você vai danificar do seu corpo. Agora, um atleta fica de olho nisso. É que um atleta... Quanto que chega uma testosterona de um Open? Ó, a gente tá falando aqui de homens de 200 a 800, tá? Quando você vai fazer um ciclo, assim, uma coisa mais tranquila, entre aspas, né? Lógico, é suprafisiológico. Você fala às vezes de 3 mil, 4 mil de testosterona. Mas eu já vi Open de 25 mil de testosterona. Over 9,000. E assim, a galera do fisiculturismo. Não, e 25 mil mais. Tipo assim, não faz leitura acima. Tá, cara, mas o cara assim vai morrer. Estourou o velocímetro. 2 semanas o cara tá morto. Então, mas você tem genética de aguentar hormônios. Não tem cara que, tipo, fuma a vida inteira e demora pra ter problema no pulmão? E tem cara que tem antes. Cara, então, 25 mil, velho. Lógico que ele não fica assim o ano inteiro, né? Ele fica um período, daqui a pouco ele desce. Normalmente faz oscilações porque realmente o corpo não aguenta. Se ele ficar em 25 dieta, ele adoece. Então ele faz um período alto, que a gente chama de blast, e um período baixo, que chama de cruise. Mas ele não para de usar nunca. Ele só alterna entre doses altas e doses bem baixinhas, quase próximo do fisiológico, para recuperar a saúde e depois voltar de novo. Então essa que é a ideia da construção. E o humor do cara não vai pro saco quando desce pro vale, assim? Não, no alto, no baixo, tudo, né? Porque pensa assim, ó, o cara é bem normal. Daqui a pouco a texto dele, lógico que ele não vai de 0 a 25 mil, né? E ali 25 mil foi um exemplo, né, exagerado. Sim, tá. Né, ali é um caso que a gente conta e fala, louco, existe isso, né? Então, sei lá, o cara vai pra 8 mil, 6 mil. Então, assim, na subida, normalmente, que a gente observa na prática, tá, Wesley? Na subida o cara se sente bem. Então ele fica mais adrenérgico, mais ligado. Às vezes ele prejudica um pouco o sono, mas ele não sente indisposição. Ele dorme 4, 5 horas e acorda pilhado. Ok, quando chega lá em cima que atinge um pico e começa a estabilizar, aí começa a dar ruim. O cara começa a ficar ansioso, começa a ficar mal. E na descida é um inferno, porque a descida o corpo entende muito alto e baixo. Então quando vem a descida, o cara se sente muito para baixo. Por exemplo, é bem legal falar isso. Vamos supor, eu tenho... Vou chutar aqui um valor, tá? Eu tenho 500 de testosterona. Só que se eu venho de 250, eu sinto uma libido boa do caramba. Se eu venho de 1000, eu sinto uma queda na libido. E os dois são 500. Ah, olha só. Então, depende do ponto relativo. Depende, o corpo entende alto e baixo. Por exemplo, eu já atendi cara que, olha, tava fazendo o protocolo Blast Cruise, né? Então, dose alta, depois ele mantinha só uma testosterona próximo de um valor fisiológico, só pra não parar totalmente. E não era atleta nem nada. Ele falava, tô com libido baixa. A testo do cara 1.500, que é um valor suprafisiológico já. Mas por quê? Porque ele veio de 5 mil. Então você tem vários mecanismos, tanto de dopamina, dessas coisas, quanto, por exemplo, o mecanismo que você consegue ler mais fácil. A gente tem uma molécula que chama SHBG. E essa molécula, ela se liga na testosterona e não deixa ela útil. É como se ela
colocasse um casulo dentro da testosterona. Então aquela testosterona não faz músculo, não dá libido, não faz nada. Por isso que a gente tem a testosterona total e a testosterona livre. Tem as duas. Quando você sobe no seu nível de testosterona, o seu corpo automaticamente sobe o SHBG. E aí você começa a clausurar essa testosterona. Ok. Só que quando você baixa a testosterona, o SHBG não baixa junto. Demora. Então o cara tem tipo uma testo baixa e um SHBG alto pra cacete. Tem um delay, assim. Mas esse em excesso dá algum prejuízo? O SHBG não. Ele só fica inutilizando a testosterona. Como se tivesse muito. Eu tenho 5 Um mil. mecanismo de regulação do corpo. Eu tenho 5 mil, mas eu tenho 1000 ligada. Beleza. Aí o cara desce pra 1000 de texto, ele tem 1000 ligada. Ele se ferrou, entendi. entendeu? Aí até baixar, vai, às vezes demora 2 meses. O cara com a testo alta fica com a libido ruim. Entendi. Então assim, não tá sendo utilizado. é Pô, bem mas aí o humor deve mexer, né? Porque fica mais deprimido. Esse dia eu li um artigo, eu tô estudando mais hormônio, agora efeito do hormônio no comportamento. E aí esse tempo eu li um artigo sobre essa ideia que as pessoas têm de que testosterona causa agressividade, né? Não é bem verdade. Eu li um artigo na realidade que a testosterona, ela... Pensa assim, ó, existe uma região do seu cérebro chamada de amígdala cerebral, que é onde você detecta perigo e dispara a resposta de medo, que muitas vezes é traduzida em forma de agressividade. Os neurônios do cérebro, eles funcionam por meio... Para existir a comunicação química de um neurônio com outro, o neurônio usa eletricidade. Então a gente tem eletricidade dentro do cérebro, a mesma que tem na tomada aqui. Só que em vez de ser volts, é milivolts. Se eu botar um eletrodo no seu cérebro, a gente consegue calcular que existe eletricidade dentro. Lembra que eu tava explicando pra vocês de ir pulando? Isso. Sim. Depois forma a bainha. A gente chama isso de potencial de ação. Isso. Potencial de ação é o nome é uma porcaria, não sei por que botaram esse nome, realmente não tem sentido nenhum, mas é basicamente uma inversão das cargas elétricas. Aí você pode me perguntar, Wesley, da onde que vem a eletricidade do cérebro? Vem de íons. Você tem diferentes concentrações de íons, que são moléculas eletricamente carregadas. Né? Você tem diferente, você tem mais íon dentro em comparado a fora de uma carga específica, a resultante disso dá uma diferença de carga elétrica que a gente chama de potencial. Quando ocorre esse potencial de ação, significa que em algum momento, algum estímulo específico, sei lá, toque na pele, um som entra no ouvido, a luz entra no olho, o ambiente de alguma forma modifica essa concentração de íons, gerando potencial de ação no seu cérebro. Para que os neurônios sejam ativados e a região do cérebro faça determinada coisa, por exemplo, a amígdala detecta medo e pode disparar, informar o hipotálamo e ligar no hipotálamo alguns neurônios responsáveis por agressividade. O hipotálamo tem muita relação, alguns núcleos do hipotálamo com comportamento agressivo. Existe uma comunicação muito próxima entre a amígdala e o hipotálamo. Precisa existir esse potencial de ação. Só que esse potencial de ação, ele acontece, é um gráfico que sobe assim, desce. Na descida ele desce um pouquinho abaixo do que ele estava antes, e depois ele volta ao basal de novo para existir outro potencial de ação. Olha que interessante. Quando está na subida, ou seja, quando o neurônio está ligando, você não pode ligar ele 2 vezes no mesmo tempo. Você não pode ligar ele, é tipo assim, você liga uma tomada, aí quando a luz acendeu, você empurra mais e liga de novo, mais forte ela. Isso não pode acontecer no neurônio. Tipo aqueles refletor que tem que esquentar a lâmpada para ligar, né? Mais ou menos isso, exatamente. Então, mas é mais ou menos isso. Então, depois você desliga a luz, só que pensa assim, você desligou a luz, ou seja, você desligou o neurônio. Ele entra num período chamado de período refratário relativo. O que é o período refratário relativo? Tipo, você desligou a luz. Cara, você até pode acender a luz de novo, mas você vai ter que botar uma força maior nesse dedo. Então o interruptor da luz ele fica meio travado por uns milissegundos e depois ele volta a ser liberado para você ligar com facilidade. A testosterona na amígdala, ela encurta esse período refratário relativo. Ou seja, basicamente o que ela faz? Ela torna mais fácil você ativar a sua agressividade, só que você já tinha que ter ela. É tipo uma arma que recarrega mais rápido, sei lá. Só que, O tipo pavio assim, fica mais curto. ela exato. Mas pavio. aí o pavio só fica mais curto se você tem um pavio curto. Isso. Se você é um cara de boa, velho, não vai causar, ela não vai deixar você agressivo, ela vai apenas talvez manifestar uma agressividade que você já tinha. Cara, mas tu tomar... E olha que interessante. Pegaram pessoas que isso é um artigo que saiu num braço da revista Nature, numa revista chamada, se eu não me engano, foi na Scientific Reports. Os caras deram, eu não lembro se eles colocaram alguma coisa dérmica ou acho que foi intranasal, para ver os efeitos da testosterona no comportamento, e levaram a galera a comprar carro.
eles perceberam, carro ou roupas, uma coisa assim, acho que foi carro. Eles perceberam que a galera que você administrava mais testosterona tinha uma tendência de comprar carros mais caros. E eles fizeram isso também com pessoas que estavam fazendo filantropia. Filantropia, quem estava doando dinheiro. E eles perceberam que quem você injetava testosterona tendiam a doar mais dinheiro. Então a conclusão hoje da galera que estuda comportamento, a testosterona no comportamento parece ter um papel de manter a sua hierarquia social, independentemente do que for essa hierarquia social. Pode ser por meio da agressividade, pode ser por meio de doação de dinheiro. Se você pega, por exemplo, em macacos de zoológico, os macacos, se você deixa eles num ambiente onde eles conseguem estabelecer uma hierarquia, ou livres mesmo na selva, os macaquinhos eles sempre têm uma hierarquia formada. Então tem o alfa, o líder, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Se você bota 10 macacos, vai ter o 10 apanha para todos os outros, o 9 apanha de todos os outros, mas bate no 10, e o 1 não apanha de ninguém, mas bate de todos os outros. Eles formam uma hierarquia. Então, se você bota o 8, o 9 e o 10 num lugar e dá comida para eles, o 8 é o que vai comer primeiro, porque é o primeiro da hierarquia. E assim sucessivamente. Digamos que a gente pegue o macaco número 4 e encha ele de testosterona. Então o macaco já é um pouco mais agressivo, se for principalmente um chimpanzé, alguma coisa assim. Que eles são um pouquinho mais agressivos. Então, ou seja, ele já tem um comportamento agressivo, selvagem. Então ele não é que está causando agressividade, vai amplificar a que ele já tem. Mas olha que interessante. O macaco 4 não vai bater no 3. Ele vai ficar mais agressivo com 5. Então não está gerando uma agressividade tipo, desproporcional ao que já existia. Entendeu o que eu quis dizer? Só potencializa o que Só já potencializa o que já tem. Ele vai ficar mais agressivo com o número 5, mas ele não vai ficar agressivo com o número 3. Porque ele já era agressivo com o 5. Mas ele não vai ter essa busca de aumentar a hierarquia, Não, que nem no ele vai ter a busca de manter ali, cara. Ele vai tentar segurar aquilo, mas ele não vai causar uma agressividade desproporcional que já existe. Só vai amplificar uma coisa que já tem. Então a galera que toma hormônio e eventualmente fica agressivo, provavelmente o cara já era um pouco mais agressivo. Mas essa praia que tu falou de querer comprar carro é muito interessante, tá ligado? Tipo, porque naquela ideia de que é até um conhecimento, assim, básico das pessoas de que o alfa é o que tem mais testosterona, né? O uso da testosterona é o seguinte, eu posso dizer porque eu já usei. Você se sente mais confiante pra qualquer coisa. Parece que você tá com mais energia, com mais poder mesmo. Então o cara se sente confiante de comprar um carro. Ele fala, eu trabalho mais, eu consigo. Então você tem esse ímpeto assim de alfa mesmo. Acho que você deve sentir também que você tem, mais capacidade de realização de trabalho, né? Total. Por isso que eu falo. Quando um aluno me fala, eu tô pensando em usar. Você tem ciência que você pode ficar refém disso pro resto da vida? E não é fisiologicamente. Droga, né, porque hoje o cara usa, volta a ser o que era tranquilamente. Só que você vai querer. Esse é que é o ponto. Aí fala, não, tudo bem, eu faço. Faz. Só que aí dá 2, 3 meses o cara fala, não posso fazer outro? Então você entende? Não fica em um só. Cara. Mesmo o cara que fala, não, eu não uso direto. Sim, mas você tem vontade de usar direto. Porque o cara termina, faz uns exames, tô bem, posso fazer de novo? Então, se o cara tomar um negócio pra manter lá no limite fisiológico, assim. Então, eu acho muito mais interessante, né? Eu e tem outros treinadores que concordam com isso também. Ao invés do cara vir e usar uma dose grande... 5 mil. Aí ele ferra bastante a saúde dele, porque a dose é alta. Aí depois no final ele tem perda, porque você volta pro natural. E aí depois o cara quer fazer de novo. Às vezes é melhor o cara usar realmente uma dose constante e baixa, onde ele vai construindo aos poucos e vai mantendo aquilo, até porque é muito frustrante. Deixa tipo no 800, 1000, sei lá. Que seja assim, deixa no 1500, um exemplo, por um tempo. E depois você volta para 800, você não volta pro natural. Você faz uma reposição. Talvez seja mais inteligente, porque você agride menos a saúde. Porque tem que pensar o seguinte, vamos supor, eu ganhei 10 quilos de músculo, tô chutando, ganhei 10. Tá, aí eu perdi 3. 7 é bom, só que 7 vindo de 10 é ruim. Vindo de 0 é ótimo. Então assim, o cara já olha e fala, já fui maior do que isso. Então ele vai querer usar de novo. Só que para usar de novo, ele vai usar uma dose para recuperar os 3 e ganhar mais 2, porque ele não vai ganhar mais 10 agora. Ou seja, ele gasta muita saúde para recuperar o que ele perdeu e ganha mais um pouquinho. Aí ele perde, agora ele tava então com 12 na conta, ele desce para 9. Aí ele gasta de novo para chegar em 12. Então assim, às vezes o corpo vai ficar muito mais desgastante, ele vai se frustrar muito mais. Agora o cara que vai lá, usa uma dose pequenininha, em vez de ganhar 10, ele ganha 3. Mas ele continua evoluindo. 3,5. 4. Então assim, ele nunca experimentou o 10. Talvez pra esse cara seja melhor, tanto pra saúde quanto pra cabeça.